A gente está às vésperas do lançamento do novo livro da maior escritora nigeriana da atualidade, a Chimamanda Ngozi Adichie. Mas eu quero aproveitar para falar desse outro livro dela aqui, ó, Meio Sol Amarelo. Na minha opinião, o melhor livro dela disparado até agora. Um livro no qual ela pratica tudo o que ela prega naquele famoso TED chamado O Perigo da História Única, que virou, inclusive, esse outro livrinho aqui, pequenininho. Se você não conhece, tem que assistir correndo, porque ele vem viralizando, o vídeo do TED que eu estou falando, ele já vem viralizando há pelo menos uns 10 anos. Foi gravado em 2009, 3 anos depois que ela publicou, que ela teve publicado o Meio Sol Amarelo, que só saiu aqui no Brasil em 2008, pela editora Companhia das Letras. Essa minha capa aqui, essa minha edição, é da primeira edição. Tem uma capa nova, super bonita também, mas eu adoro essa capa antiga aqui, né? O livro conta a história de uma das passagens mais infames da história da humanidade, que foi a guerra que aconteceu na Nigéria entre 1967 e 1970, no meio da Guerra Fria. Passou para a história como Guerra Civil Nigeriana, mas o grupo étnico Ibo, que é um dos três maiores de lá, e vários outros dessa região aqui da Nigéria Oriental, chamam ou se referem a esse período histórico como Guerra de Biafra. Foi um momento em que essa região aqui se autodeclarou independente do restante da Nigéria e foi batizada como República de Biafra. A gente tem publicados aqui no Brasil pelo menos outros dois livros que falam sobre a Guerra de Biafra. Um deles é esse aqui, o Basta Um, da autora nigeriana Flora Nwapa. Foi lançado pela editora Roça Nova. Mas é uma citação bem indireta, porque a Amaka, que é a protagonista desse livro, ela envia produtos para serem contrabandeados para a região da República do Biafra, que é aqui. Ela está em Lagos, que na época era a capital, e manda para cá. E a gente tem um vídeo aqui no Conexão África falando sobre o Basta Um, falando sobre os dois livros da Flora Nova que foram lançados aqui no Brasil. Outro livro que cita também a Guerra de Biafra é esse aqui, Sob as Árvores de Udalas, da Chinelo Okparanta, lançado pela Capulana. E ele já a guerra está bem mais presente aqui, né? Já no começo da narrativa, o pai da protagonista, Ijeoma, morre num dos bombardeios aéreos feitos pelas forças nigerianas, pelas forças armadas da Nigéria. E aí a gente vai tendo notícias da guerra enquanto uma parte da história vai se desenrolando. Mas nenhuma dessas duas narrativas é tão visceral e tão profunda quanto o Meio Sol Amarelo. O que a Chimamanda faz aqui é ir ambientando a gente aos poucos numa realidade de uma Nigéria recém-independente, para a gente ir entendendo como são as relações sociais, políticas, entre os principais grupos étnicos que formam o país. Os Alçais, aqui no norte, os Yorubanos, aqui na Nigéria Ocidental, e os Ibos na Nigéria Oriental. Mas ela, a Chimamanda, ela não vai jogar a gente no meio da guerra. A gente só vivencia o combate efetivamente, de verdade, em um dos 37 capítulos desse livrão aqui, ó, que tem cerca de 500 páginas. Mas a guerra, quando começa, ela vira uma das protagonistas e segue com a gente até o fim. Por isso, é tão interessante o fato da Chimamanda não apelar para a guerra e para fazer descrições da guerra. Ela vai fazer justamente o contrário. A guerra afeta todo mundo
que não vivencia diretamente o conflito. E é como a guerra, que acontece em lugares que a gente não está vendo, como a guerra afeta essas pessoas, a grande chance, né? A grande questão maravilhosa, entre muitas aspas, porque uma guerra não é uma maravilha, né? É isso que faz o livro ser tão impressionante, né? Tão impactante. A narrativa do livro também é aquilo que a gente chama de polifonia. A história, ela vai ser contada por três narradores diferentes, que são os nossos protagonistas, e eles vão se revezando sempre na mesma ordem. Primeiro, o Gu, que é um rapaz do interior, que vai para a cidade de Nsuka, mais ou menos aqui, ó, vai trabalhar como um empregado doméstico na casa de dois professores universitários de Nsuka, que é a Olana e o Odenibo. Depois, quem assume a narrativa é a Olana, que é filha de um casal de empreendedores que se dão muito bem depois da independência da Nigéria, que acontece em 1960, e a primeira parte do livro ela acontece em 63. Os pais da Holanda, eles há 3 anos, eles estão ascendendo como empresários, como empreendedores, porque é, eles representam aquela relação promíscua que o dinheiro e a política vão estabelecer entre si, mas não só na Nigéria. A Nigéria é um exemplo aqui da nossa narrativa. Essa relação promíscua acontece em todos os lugares do planeta. No começo do livro, que se passa em 1963, a Holanda acaba de voltar de Londres, onde ela fez um curso universitário junto com a irmã gêmea. Gêmea, mas nem tanto, né? A Kainene. E enquanto a irmã, a Kainene, assume a administração dos negócios da família e vai estabelecer relações com os políticos e com os militares, a Holanda vai se mudar para a cidade universitária de Nusuka e vai morar com um homem que ela ama, que é o Odenibo. Por fim, o terceiro protagonista desses que vão se revezando é o Richard. O Richard é um britânico que se apaixona pela cultura Igbo, que é o grupo étnico da maioria dos personagens que aparecem no livro, e o grupo étnico majoritário aqui, ó, na região que vai se autodeclarar independente como República de Biafra. E o Richard, ele vai se mudar para Nsuka porque ele vai escrever um livro sobre a cultura Igbo. Depois o mote do livro, né, vai mudar para a história da Nigéria, a cultura nigeriana como um todo. Depois vai ser sobre a guerra. O tema vai mudando conforme a narrativa vai avançando. E o Richard é quase o arquétipo do branco legal, um sujeito cioso da sua condição de representante da branquitude privilegiada, ainda mais no início dos anos 60, logo depois da Nigéria se tornar independente. A gente está aqui no meio da Guerra Fria também, mas tem uma questão que o Richard ali, ele também encarna o ex-ocupante colonial. Mas o Richard também tem uma posição muito crítica a respeito dos olhares e dos comentários profundamente preconceituosos e racistas feitos pelos colegas dele da elite branca que continua, alguns deles continuam morando na Nigéria independente. E uma questão interessante do Richard é que ele se apaixona pela Kainene, a irmã da Olana. E vai ser com ela, e com a Olana, e com o Ogu, e com o Odenibo, que ele vai estreitar as relações dele com a cultura Ibo. Uma das grandes sacadas da Chimamanda também, né, é que ela vai usar as reuniões dos intelectuais da universidade que acontecem na sala da casa da Olana e do Odenibo para situar a gente sobre as principais questões que estão acontecendo no mundo, no continente africano, nesse iniciozinho de década de 60. Né? O que está acontecendo, o que está quicando, o que está sendo discutido entre as pautas
políticas internacionais e na própria Nigéria recém-nascida, digamos assim, né? Então estão ali, por exemplo, as conversas sobre o racismo nos Estados Unidos, por causa das marchas pelos direitos civis, a comparação das leis segregacionistas, as leis de Jim Crow, né, que a marcha pelos direitos civis estão querendo acabar, né, das leis que existem nos Estados Unidos e o regime do apartheid na África do Sul e o regime imposto né, pela elite branca racista na Rodésia, antes dela se tornar Zimbábue. Ali na sala da casa do Odenibo e da Holanda, os amigos intelectuais vão chegar para discutir também as questões de política internacional, né, da inserção da Nigéria no mundo, né, a discussão sobre como o Ghana se tornou um grande farol para vários outros países que estão se tornando independentes nesse momento, no iníciozinho da década de 60. E ali também, na sala da casa da Holanda e do Odenibo, essas reuniões também servem para despertar o interesse e a curiosidade do Hugo sobre esses temas. O Hugo, que para mim é um dos personagens mais importantes, mais surpreendentes dessa narrativa. De uma maneira geral, o que a Chimamanda faz, né, com o Meio Sol Amarelo é envolver a gente num contexto a partir do qual a guerra do Biafra vai se desenrolar. Tudo sendo discutido na sala da casa da Holanda e do Odenibo, ou que eles estão ouvindo os pronunciamentos das autoridades pela rádio. A gente vai se envolvendo com a história com H maiúsculo e com H minúsculo, junto com os nossos três protagonistas narradores e todos os outros coadjuvantes que a gente vai conhecer, que vão aparecer mais vezes ou que vão sumir, de repente, em algum momento da história, né? Essa história é uma história complexa, a história da Guerra do Biafra e dos antecedentes da Guerra do Biafra e das animosidades, antipatias e ressentimentos que vão surgir entre os três principais grupos étnicos, principalmente entre os Ibos do Norte, os Alçais do Norte e os Ibos da Nigéria Oriental, né? Essa história é tão complexa que vale ir consultando no Google em alguns momentos para entender as ironias e os sarcasmos de alguns comentários políticos e sociais. E também para saber onde ficam algumas das principais cidades que são citadas no livro. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que essa complexidade toda dessa história e as relações sociais, políticas e econômicas entre os, os três maiores grupos étnicos, né, os urbanos aqui, os Alçais no norte e os Ibos no sul, são o cimento principal para a gente entender por que essa guerra acontece, que ela se descortina dessa maneira e por que os Ibos retrocederam, vieram para essa região aqui e se autodeclararam independentes e fundaram aqui a República do Biafra. A Chimamanda, que ela faz aqui nessa narrativa, na narrativa do livro, ela faz aqui tudo que ela defendeu no TED, do perigo da história única. Como eu falei para vocês, que virou esse livrinho aqui, né? Ela gravou o TED 3 anos depois do lançamento original do Meio Sol Amarelo, e o que ela fez no Meio Sol Amarelo, e que tem tudo a ver com o TED dela, foi tirar do silêncio as histórias dos biafrenses. Foi contar uma outra história sobre a Guerra do Biafra a partir do ponto de vista das pessoas que vivenciaram a guerra. Diferente da narrativa ou da história única, contada só pelo ponto de vista do governo nigeriano, que foram aqueles que ganharam a guerra, claro, e derrotaram a República do Biafra em 1970. Esse foi um conflito que matou 1 milhão de biafrenses fazendo corte por baixo. Grande parte deles, crianças que morreram de fome, porque o governo da Nigéria simplesmente armou um bloqueio, com a ajuda da Grã-Bretanha e da União Soviética, na época, para não deixar
nem a comida, nem a ajuda humanitária chegar. A gente vai acompanhando o avanço da guerra, vai testemunhando também ali a decadência econômica, física, e em alguns casos até a decadência moral das pessoas que estão do lado do Biafra. Olana, Odenibo, Baby, que é a filha, e o Ugu, eles vão vivenciando na pele, e a gente vai acompanhando durante a narrativa, essa queda de classe média, 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 média alta, para classe D, passando de uma vida de abundância para uma vida de extrema escassez conforme a guerra vai avançando. A guerra aconteceu entre 1967 e 1970. Foram 3 anos de profundas experiências que a gente vai acompanhar, que a gente acompanha no livro. A Chimamanda, por exemplo, ela nasceu em 1977, ou seja, 7 anos depois do fim da guerra de Biafra. Isso significa que, para escrever o livro, ela teve que mergulhar em pesquisas de jornais, revistas, artigos acadêmicos e contar com as memórias dos parentes, dos amigos, dos parentes dos amigos e principalmente também dos pais dela, que que trabalharam na Universidade de Nsuka, assim como a Olana e o Odenibo. Meio Sol Amarelo é um romance histórico, uma saga familiar, mas também é uma história de amor, de reconciliação, de resiliência e de perdão, muitíssimo poderosa, com direito, inclusive, a algumas surpresinhas durante a narrativa e um livro sendo escrito dentro do livro. Ah, e Meio Sol Amarelo tem esse nome por causa da bandeira de Biafra, essa que vocês estão vendo aqui. Vale muito o mergulho. Boa leitura e até a próxima.